Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, né? A gente bateu um papo interessante sobre a parte de sustentabilidade, também as questões que divergem de empresas que não acreditam, acham que SG funciona, outros que não. Então, eu estou aqui com a Roseli Machado, tem uma vasta experiência na vida executiva, vai contar um pouco da trajetória dela e também o que ela enxerga, o que ela tem visto perante ao mercado, essas reflexões. E espero que vocês gostem. E, Rose, muito obrigado pelo teu tempo. Pessoal, para quem não sabe, né, nossos episódios vão segunda, mas a gente está aqui no sábado gravando, né? Então, a Rose está usando esse final de semana dela para conversar com a gente, depositando o tempo dela. E então seja muito bem-vinda, né? Acho que é a nossa primeira aparição no Conversas Sustentáveis. E gostaria, antes da gente ingressar nessa pauta, que bem polêmica também, quem é a Rose? Por que a Rose chegou onde chegou? Onde é que teve essa energia com sustentabilidade? Foi desde sempre. Então, por favor, o microfone é teu. Obrigada, Wagner. Bom dia, galera da Conversas Sustentáveis. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto aí bastante importante, né? Bom, Roseli Machado, tenho 54 anos, estudo sustentabilidade, atuo com sustentabilidade há mais de 20 anos. Sou mãe da Vitória, uma estudante de medicina, super consciente do seu papel como uma pessoa que veio ao mundo, né, para ajudar as outras pessoas. Então ela quer trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, quer trabalhar no Nordeste do Brasil, quando se formar, e tudo isso é muito fruto da vivência que a gente teve, né, juntas, de fazer projetos em comunidades, de olhar para as pessoas, de olhar para o meio ambiente. Desde pequena eu levava ela em parques, em florestas, em passeios, assim, onde ela tivesse bastante contato com a natureza, justamente porque isso também sempre teve no meu DNA, né? Minha conexão com a sustentabilidade, assim, acho que foi muito natural mesmo, né? Eu também, quando eu era pequena, meu pai me levava muito para parques. Eu gostava muito de sentar em árvores, gostava muito, sentar debaixo de uma árvore, gostava muito de contato com a natureza, com os animais. Isso foi fazendo com que ao longo, né, da minha vida, eu olhasse muito para o ecossistema, para o meio ambiente, para a preservação, né, do meio ambiente, para o cuidado com as pessoas. E eu sempre fui quem me conhece há muito tempo sabe disso, né? Eu, às vezes, ia para o almoço no trabalho, eu apagava as luzes do escritório. Já de muito tempo eu tinha essa preocupação com economia da energia, economia da água, porque eu sempre achei que em algum momento a gente ia ter alguma crise hídrica, alguma crise energética, que esse não era um recurso infinito, né? Não eram recursos infinitos que a gente pudesse usufruir de maneira desordenada. Isso foi fazendo com que cada vez mais eu me conectasse com a sustentabilidade, eu olhasse para a minha vida, para o meu trabalho, para as empresas, para as pessoas, de uma forma a refletir assim: será que a gente está fazendo o certo aqui, né? Será que a gente, de fato, está tendo uma relação próspera com a natureza, está usufruindo de maneira correta os recursos naturais? Então, isso foi me despertando grande interesse. Eu passei a fazer diversas formações sobre sustentabilidade, queria entender de forma macro como que tudo isso se conectava, né? Então, eu fui olhar para risco, eu fui olhar para governança, eu fui olhar para economia circular, fui olhar para a responsabilidade socioambiental das organizações, mudanças climáticas. Então, ao longo aí desses 20 anos, eu estudei e continuo estudando, né, diversos
temas dentro da sustentabilidade, né? E eu trabalho com tecnologia já há muitos anos, mas também trabalhei com mineradora, trabalhei com manufatura, com agronegócio, que são setores aí que são os mais questionados em relação aos impactos ambientais e também sociais, né? Então, eu sempre estive nesse lugar olhando como que as empresas compram seus produtos, escolhem ali seus fornecedores, qual é a dinâmica delas no chão de fábrica, na produção, em campo, o quanto que isso impacta, né, o meio ambiente. Sempre tive assim um olhar para processo. Eu acho que o ESG é uma melhoria de processo, porque só assim a gente vai conseguir também ressignificar, né, toda essa dinâmica dos negócios. Então, meu lugar sempre foi deste, né, de olhar o setor produtivo, como é que a gente pode ressignificar toda essa inteligência produtiva, né? E trabalhando com tecnologia, por um momento, eu me desconectei da tecnologia, que eu achava assim, não, eu tenho que focar mais naquilo que é a raiz da sustentabilidade, né? Achava que a tecnologia ali estava a mais. É um grande engano, né? Porque a gente não consegue trabalhar com sustentabilidade sem que a gente tenha tecnologia junto, né? Seja do ponto de vista de coletar dados que estão fragmentados, tornar esses dados uma inteligência capaz da gente promover ali novas soluções, seja do ponto de vista de integração de dados na cadeia de valor, de softwares que vão dar ali uma inteligência para uma gestão de indicadores, de plano de ação. Então, hoje eu consigo trabalhar com sustentabilidade e tecnologia juntos, construindo aí uma inteligência completa para as empresas, né? Um grande desafio, mas que todos os dias a gente planta aí uma sementinha, vai colhendo à medida do possível, e acho que esse é muito meu papel, né? Também sou professora num curso de MBA de SG, falo ali da parte de indicadores de desempenho, de cadeias de fornecimento, de economia circular. Também sou conselheira de um grupo de viagens corporativas, né, e de eventos corporativos. Tenho atuado bastante nessa frente de levar o SG para além das fronteiras das grandes companhias, né? Então, resumidamente, esse é um pouco sobre mim. Legal. Uma das coisas que eu noto, né, de com quem trabalha com contabilidade, e agora mais também entrando na linha do ESG, sempre teve um viés, né, sempre pessoal, e aos poucos foram conectando e hoje atuam, né, ganhamos uma voz, né, que antes era pouco escutada. Mas, assim, já trazendo um pouco para essa questão do tema de hoje, por que que essa pergunta seria um pouco mais complexa, mas na vida a gente sempre tende aquele dualismo, né? O bom e o ruim, o certo e o errado, tudo assim, a gente procura casal se separou, tá, quem é que foi o culpado? A gente sempre busca isso. E no SG e anti-SG, na sustentabilidade, quem não gosta de sustentabilidade, tem isso também, porque tem a turma do SG, mas tem os anti-SG. O que tu enxerga que gerou a pessoa falar ESG? Tem pessoas que repelem falar ESG dentro dessas companhias. O que tu tem percebido sobre isso? Bom, primeiro, um grande desconhecimento do que efetivamente é o ESG, né? As pessoas acho que ficaram muito com aquele mindset de que sustentabilidade é uma agenda puramente ambiental, dos ecochatos, e que quem cuida disso é um determinado público que não tem interesses econômicos, e aí quando chega o ESG para estruturar
né, tudo isso, colocar um olhar econômico, um olhar financeiro nessa pauta, ainda assim fica desconectado do que é a essência do ESG, né? Então, eu vejo muito desconhecimento. Eu sempre falo para as empresas que eu me relaciono, né? Hoje, na empresa que eu estou de tecnologia, eu sou responsável por desenvolver soluções, fazer a gestão dos times de entrega para os nossos clientes. Então, é um desafio falar com empresas diversas, com pessoas diversas, mas à medida que a gente vai levando clareza sobre esse tema, eu vejo as pessoas um pouco mais seguras em se abrir para isso, né? Agora, é um tema que tem um viés muito grande, é muito polarizado, né? Então, acaba se dividindo em dois grandes blocos, aqueles que entendem que realmente o ESG faz sentido para a empresa, eles entendem que os negócios não vão conseguir ter longevidade se não implementar essas práticas dentro da organização, se não olhar para a sua capacidade de resiliência, sobretudo, e do impacto, né, das externalidades. E tem aqueles que ainda acham que isso não cabe para o negócio deles, o que é uma grande inverdade, né? Porque quando a gente olha para o SG, e eu trato muito dessa forma, o SG para mim é uma melhoria contínua dos processos. Pensa assim, vou tentar até ser bastante didática, né? Pensa que a economia no mundo, ela nasceu de um processo linear. Você tira da natureza, manufatura, distribui, comercializa, distribui, consome e descarta, né? Descarta lá para os aterros sanitários. Essa economia linear foi muito pautada a partir da Revolução Industrial. Então, as sociedades ao longo do mundo se desenvolveram dessa forma, né? Algumas muito mais, né? Os países em desenvolvimento, eles usufruem muito mais dessa dinâmica de economia linear, porque eles acreditam que o desenvolvimento econômico daquele país, o empoderamento econômico da sociedade, se dá pelo consumo crescente, né? Então, essa cadeia produtiva, ela se retroalimenta, esse modelo econômico se retroalimenta dessa forma, né? Quando a gente olha que todos os negócios estão estruturados nessa temática, na visão até do custo, né, que gera para uma empresa, é muito maior, porque vamos imaginar que a natureza ela não está se regenerando da mesma forma, com a rapidez com que a gente consome, né? Então, você já tem gaps ali, você já tem rupturas nas cadeias de matéria-prima. Isso já é um ponto. Né? Até aqui a gente nem está falando de SG, entre aspas, né? A gente está falando da essência dos negócios. Então, você já tem um desequilíbrio ali nas matérias-primas, já existe uma escassez de determinados insumos, porque são altamente dependentes de um equilíbrio da natureza. E são pontos, está ficando mais caro e mais escasso. Então, isso aumenta o custo do negócio. Depois você tem aqui, quando você entra no processo produtivo, você tem um custo grande com energia, com consumo de água. Energia, embora a matriz energética brasileira seja altamente sustentável, né, porque é uma matriz energética limpa, vem da água, é dependente de chuvas. Então, quando existe uma escassez nas chuvas, né, de chuvas, naturalmente você acessa as termoelétricas e você aumenta o custo da energia. Então, você está aumentando o teu custo de produção também. Sem falar que você aumenta o teu risco, porque a tua empresa é dependente daquela única fonte de energia. Né? Então, se você tem ali, se você está em regiões de escassez, por exemplo,
aquilo se torna um risco para a operação muito grande, né? Então, até aqui a gente está falando de custo, né, de desempenho econômico da organização. Depois a gente vai ali para a parte de como é que a gente leva o nosso produto para os públicos, né, para os nossos clientes. O consumidor, ele vem ao longo aí das últimas décadas mudando o comportamento de consumo dele. Então, ele é um consumidor mais crítico, ele é um consumidor que ele analisa um pouco mais, né, em grande maioria, a cadeia de valor de um produto, ele já está se conectando com marcas que são mais sustentáveis, e isso é um movimento crescente. Evidentemente que a gente tem aqui no Brasil uma característica de uma parte significativa da população que ainda não está olhando para isso, né? Ela ainda não escolhe um produto por ser mais sustentável ou não, mas existe uma outra parte que sim, já analisa dessa forma, né? Então, a mudança do comportamento do consumidor está ditando as regras, né? E a gente também observa bancos ofertando créditos com taxas menores e condições mais atraentes para empresas que estejam ali tracionando a agenda SG. A gente observa uma disponibilidade de crédito muito maior para projetos de sustentabilidade. Então, o que a gente está falando aqui não é puramente de um conceito, de uma falácia, de uma narrativa sem fundamento. A gente está falando da capacidade dos negócios deles continuarem a gerar um valor para si mesmo, olhando para tudo isso dentro da sua cadeia de valor. Então, se a matéria-prima já apresenta escassez, eu preciso pensar em produtos cuja matéria-prima não sai lá da natureza, né? Isso pode ser um circuito onde aquele produto que foi descartado, ele volte para a cadeia produtiva e se transforme ali numa nova matéria-prima, seja para a empresa A, seja para a empresa B. Dentro do processo produtivo, a gente precisa pensar que a gente pode ter máquinas mais eficientes com redução de emissões. Ou a gente pode implementar outras possibilidades de energia para baratear o custo e reduzir o risco. Então, tudo isso são dinâmicas de negócio onde a gente implementa as práticas ESG de uma forma que a gente está potencializando os negócios. No final do dia, isso diz se a empresa vai ter melhor ou pior desempenho econômico. Então, quem ainda não está olhando para isso, são os anti-ESG, não entende como que isso pode ser benéfico para o seu próprio negócio. A gente aqui não está nem falando ainda do impacto ambiental e do impacto social que iniciativas como essa podem reverberar, né? A gente está falando puramente da inteligência do mecanismo de negócio, né? Então, para mim, me parece que é uma análise desse time, né, anti-SG, muito superficial, muito sem conhecimento, muito sem fundamento. Sim, o que eu percebo, né? Que a gente aqui no Brasil, a gente acaba baseando muito a nossa vida com base nos Estados Unidos. E lá anda muito forte, aqui também já está muito forte, mas a questão política, né, de ser por causa disso, por causa daquilo, o movimento woke, que eles ficam falando de uma maneira tão forte, e que isso lá vem se apropriando, pegar esse tema ESG para tirar uma pauta política, né? Então, para comprar ações das empresas, para fazer com que elas não façam tais coisas, e isso acho que gerou esse movimento anti-ESG justamente porque trouxe uma agenda política. No Brasil, eu percebo isso com algumas empresas, principalmente alguns setores, né?
que acabam dizendo, não, isso aí é uma questão política, isso aí que está falando não tem nada a ver com o negócio. E esse movimento ele tem ganhado uma aderência, né? Fundos anti-ESG, só que embora esses fundos sejam, na minha concepção e pelo que eu tenho visto, insignificantes perto do que tenha crescido a parte, tem sido uma crescente. Qual o impacto vê que isso tem para o Brasil? Porque a gente escuta muito o americano, e principalmente o fato da nossa educação ser muito baixa, nosso senso crítico é muito baixo, a gente acaba, saiu a manchete que os Estados Unidos fala que a ESG não funciona. Daí chega lá numa empresa, o cara diz, não, eu já li uma matéria que o fulano falou que não faz mais sentido, por que eu vou fazer? O que tem visto disso? Acho que a gente segue muito, né, a tendência do que acontece lá nos Estados Unidos de forma totalmente equivocada. Gostaria muito de seguir exemplos de outros países, né, que olham para esse assunto de uma maneira muito mais séria e conseguem ser prósperos, né, ter uma economia próspera, ter uma sociedade próspera, mas infelizmente a gente segue aí essa tendência, né? Só que tem um ponto importante. O que eu estou observando? Bom, primeiro que a União Europeia ela está muito ávida ali em discutir, implementar normas, diretivas que fortaleçam a sustentabilidade em toda a cadeia de valor, que fortaleçam as práticas ESG nos negócios, né? O Brasil, ele é um grande exportador, muito mais de diversos produtos, né, mais fortemente ali de produtos agrícolas, principalmente, para a União Europeia muito mais do que é para os Estados Unidos, né? Então a gente observa um movimento que está vindo lá da União Europeia e que está impulsionando os negócios aqui. Então, mesmo setores que são mais reticentes ao ESG, eles estão buscando se adequar a essas práticas em função do que os seus clientes estão demandando, né? Principalmente seus clientes internacionais. Então, eu observo, isso é um fato, já aconteceu, por experiência própria, de empresas se posicionarem, às vezes o seu CEO, os seus representantes legais se posicionarem até contra o ESG, mas a própria empresa seguir as práticas ESG, porque envolve legislações, envolve o cliente dele que está lá fora pedindo para que a empresa tenha rastreabilidade na cadeia de valor, tenha evite desmatamento, comprove que o produto não vem de áreas desmatadas, de áreas com conflitos com comunidades, né? Então, acho que esse movimento está sendo bastante positivo. Agora, quando a gente leva isso para o cenário político, e é muito natural, o brasileiro ele cai muito nessa armadilha, né? Aqui, isso faz com que o político ele assuma exatamente esse tipo de papel, né? Um papel mais polarizado. Então, é por exigência mesmo do público, né? Da sociedade. A gente tem diversos temas, não só o ESG, né, mas diversos temas que seguem nessa linha. Então, quanto mais polêmico, parece que o político assume isso como uma verdade para a sua campanha e ele segue, porque ele identificou ali um nicho, né, um público que é o eleitor que ele quer atingir, e é nessa forma que ele monta a estratégia dele, né? Agora, eu tenho observado muito mais discussões positivas sobre implementação das práticas ESG do que as negativas. Até um tempo atrás, no próprio LinkedIn, você via pessoas trazendo ali, questionando essas questões, né, sobre, o ESG vai se manter? Não, o ESG é só uma onda, o ESG é um movimento de um determinado grupo que quer assustar a sociedade, tinha de tudo, inclusive até de profissionais da própria área, né,
que trabalham com risco, que trabalham com governança, com sustentabilidade, mas eu, particularmente, eu nunca dei ouvidos a isso, porque a minha realidade hoje, trabalhando com projetos de ESG para empresas de diversos segmentos, o que eu realmente estou vendo é muito mais ações práticas sendo implementadas do que essas discussões que não levam a nada, né? Eu estou vendo um movimento muito mais positivo. Evidentemente que existe, sim, né? O Brasil é um país de culturas diferenciadas, né? Você vai para uma região, você vai encontrar um tipo de cultura, você vai para outro, tem outro tipo. É a característica de um país com uma dimensão continental como somos, né? Então, o que a gente observa é que determinadas regiões isso está muito mais claro e outras você tem que construir ali um mindset, você tem que trabalhar muito conceito, você tem que explicar muita coisa. Eu acho que também existe um descolamento o time, né? Quem trabalha com sustentabilidade, acho que tem uma missão de levar isso para os públicos de uma forma muito objetiva, né, muito racional do ponto de vista como é que a gente ajuda as empresas a saírem do outro lado. Porque é muito difícil uma empresa dormir e acordar 100% sustentável. Aliás, isso eu não tenho a menor expectativa de que as empresas chegarão a ser 100% sustentável. Né? Às vezes eu vejo uma empresa se posicionando, nós somos ESG, somos 100% sustentáveis, isso está no nosso DNA. Não está no DNA porque os negócios não nasceram assim, eles vão criando, né, condições e implementando uma cultura mais sustentável, mas nunca nenhum negócio vai atingir a 100%, porque é impossível. Né? A nossa existência é uma existência que causa um dano para o meio ambiente. O nosso mindset, o nosso viés cultural, o nosso viés moral causa dano para a sociedade. Né? Se a gente está dentro de uma família mais conservadora, nós seremos pessoas mais conservadoras. A gente não vai abraçar uma pauta de cara mais complexa, como as questões de gênero, por exemplo, né, LGBTQIA+. Se nós estamos dentro de uma família onde esse assunto já é mais conversado, é mais falado, a gente vai ser muito mais aberto para esse tipo de coisa. Mas tudo isso depende de um elemento fundamental, né? A conscientização, a educação, da mesma forma que a gente tem que expandir essa conversa para toda a sociedade em todos os níveis, a gente tem que ir lá nas empresas, porque aquele empresário que trabalha no mesmo modelo econômico, já está na 5ª geração, ele vai continuar fazendo isso. A gente tem que ir trabalhando ali a mudança do pensamento dele, mostrando o que é possível ele fazer, como ele fazer, e de uma forma ali onde ele entenda que o ESG não é a gente estar aqui falando sobre abraçar árvore, embora eu adore, né, bastante, a gente está falando sobre a capacidade dos negócios continuarem a existir. A gente está falando sobre a capacidade dos negócios gerarem valor, né? Sobre como que as empresas conseguem reduzir os seus riscos, melhorar sua governança, melhorar sua competitividade e seu desempenho econômico. Então, é sobre isso, sabe? Eu tento fazer um processo... Eu, como profissional de sustentabilidade, ESG, eu incorporo isso no meu dia a dia e tento levar dessa forma e dou muito mais palco para essa questão da gente trabalhar
mindset, né, do que ficar olhando para quem está falando que o ESG vai ser só uma onda, porque não vai, né? Os negócios estão sendo definidos por essa ótica. Diariamente a gente recebe ali questionários querendo saber quais são os nossos planos, as nossas agendas. Isso se tornou comum no dia a dia das organizações. Às vezes eu sou procurada para ajudar uma empresa a responder um questionário, e quando a gente está respondendo um questionário junto com as pessoas da empresa, eles mesmos chegam à conclusão que, nossa, a gente tem pouco disso, a gente não está fazendo nada disso. E aí eu falo, pois é, e ó, isso aqui está ligado com o quê? Isso aqui está ligado com a melhor gestão de custo, com o risco, que você não tem nem matriz de risco. Aí a gente vai abrindo, sabe, as possibilidades dentro da empresa, fica um pouco mais fácil. Não, perfeito. Até essa parte da educação, assim, fazendo um pouco um jabá aqui do Conversas Sustentáveis, a gente focou muito nisso, e alguns feedbacks que a gente tem das empresas é justamente o pessoal fala assim, pô, Wagner, meu CFO tem que olhar isso aqui, porque a linha que a gente trabalha é justamente isso, é como negócio, né? Estratégia de negócios, o que está em risco, o que são oportunidades. E que nem tu disse, não é questão de abraçar a árvore. Quando eu também tenho que fazer alguma palestra, alguma fala nas empresas, eu digo, abraça quem quer, eu gosto da natureza, mas eu não estou aqui para te dizer sobre isso. Eu estou aqui, né, sobre o que tem acontecido no mercado, tem de oportunidades. Inclusive ontem, né, nós no evento do Conversas Sustentáveis que a gente fez no Bento Gonçalves, o André da Box, ele deu vários cases, exemplos de como eles rentabilizaram por causa disso. O quanto, por exemplo, ter o sistema B, o selo do sistema B, proporcionou eles novos negócios com budgets muito altos ali que eles fecharam de negócios, linhas de crédito que só o fato de terem certos selos já eliminaram a questão de perguntas, coisas que eles teriam que responder só pelo fato de terem certos selos. Então, é negócio, né? Aquela parte mais holística, né? Eu falo assim, fica a critério, né? Mas, assim, se tu quer que o teu negócio se perpetue, ele ele precisa ser sustentável, né? De sustentável mesmo, não é da parte só ambiental. Até o selo do GPTW, também a gente está conversando com um parceiro que eles foram super bem avaliados no GPTW, e aí uma das questões ali que um do grupinho ele perguntou, tá, mas tu vê de fato relevância no GPTW? Porque a gente ainda está pensando se vale a pena. Um tem 1.000 colaboradores e o outro ele tem cerca de 300 e poucos colaboradores dentro dessa pergunta ali. E aí o cara falou que o GPTW, para eles percebem muito que gera valor para a galera de 25 menos, que é uma galera que está entrando no mercado se preocupando. Quem é a empresa que eu estou trabalhando? O que estão fazendo? Olhando para o que está... qual é o propósito? Só que essa galera, ela não é só o teu colaborador, ela é o teu consumidor, ela vai ser em breve o teu investidor, ela vai ser um parceiro de negócio, e então tu tem que estar de acordo, porque isso pode te comprometer, seja na retenção, seja na questão de turnover. Esse mesmo exemplo ali foi citado, que qual era os desafios deles, né? Que na retenção de talentos, eles têm uma retenção boa, ele falou assim, ó, quem ficar 2 anos na empresa, segue. A nossa dificuldade é até 2 anos. É até 2 anos da empresa. Então, se cria e que isso se torna também custo para a operação, uma série de outras coisas, questão de reputação, tem uma série de situações embarcadas. Agora, com o Brasil, tu falou ali dos pequenos, né? Os grandes eles acabam fazendo por conformidade, por questão de negociação com outras grandes empresas, seja aqui ou seja fora. Mas para o pequeno, que ele, além disso, ele tem uma barreira que é financeira, né? Porque, ter uma consultoria é caro para um pequeno. E às vezes o consultor também não quer, porque o cara ele é muito pequeno e não vale tanto a pena para ele. Aqui no Conversas Centrais a gente criou um produto que vai ser para esse micro e para o pequeno. Mas essa questão financeira, o que tu vê que, se tu fosse uma pequena empresa, como é que tu olharia isso com caixa justo?
Eu acho que, assim, para o pequeno é até mais fácil implementar as práticas ESG. Eu tenho essa visão baseada até em experiência, que eu também faço projetos para pequenas empresas. Primeiro que, assim, se ela estabelecer alguns critérios na operação dela, isso já vai fazer com que ela reduza o risco dela. Por exemplo, tem empresas que, por vezes, eles não têm separado ali a conta física da conta jurídica, né? Isso é uma premissa básica de um negócio. Isso é ESG. Ah, mas o que tem a ver? Isso é ESG, né? Você está estabelecendo uma governança para a tua empresa. Então, você tem ali critérios básicos de existência. Prioritariamente, você tem que olhar para a tua empresa por essa perspectiva. Estabelecer separação de contas, estabelecer um processo para você gastar aquele dinheiro, investir aquele dinheiro, estabelecer uma cultura de gestão financeira muito estruturada, pensando que o negócio ele tem que crescer, e nesse crescimento ele tem que ter ali uma base sólida para se estabelecer. Isso é ponto de partida. Agora, uma empresa pequena pode também estabelecer políticas, né? Eu posso ter aqui, eu faço projeto em empresas pequenas, a gente começa fazendo ali política. Estabelece uma política de sustentabilidade, minimamente. O que você quer para a tua empresa? Eu não quero me relacionar, por exemplo, com uma outra empresa que tenha questões reputacionais, que tem, por exemplo, estejam sendo acusadas de trabalho análogo à escravidão. Então, você já estabeleceu ali uma premissa para que esse tipo de questão você não tenha que passar, né? E isso é governança. Isso vai custar muito dinheiro para a empresa? Não. É questão muito de estabelecer ali o que precisa ser feito. Isso é o básico. Indo para um processo mais complexo, ela, por vezes, é fornecedora, ela está numa cadeia que ela atende a um cliente grande e o cliente estabeleceu ali que ela precisa ter ISO, né? Grandes empresas também têm estimulado os seus médios e pequenos fornecedores a implementar as práticas ESG, e eles têm, inclusive, investido nisso, né? Mas tudo depende de um projeto estruturado. Eu acho que está mais fácil para o setor, para as pequenas e médias, estabelecer as práticas ESG de uma forma bastante coerente, e não necessariamente eles também precisam ter grandes investimentos nessa jornada. São etapas, né? Eu gosto de falar para as empresas que você não precisa ser bom da noite para o dia, você tem que mostrar que você está num processo evolutivo. Então, primeiro ano, você vai incorporar ali, vai trabalhar na governança corporativa do seu negócio, estabelecer as bases que faz sentido para estruturar o teu crescimento. No ano seguinte, você pode olhar para uma agenda social, entender quem são os seus funcionários, como é que você estrutura ali um plano de carreira, um plano de atração pela diversidade. Os setores, né, empresas menores, elas naturalmente elas atraem muito mais diversidade do que empresas grandes, porque elas não têm uma régua alta para contratação, né? Isso faz com que as pessoas se vejam nessas empresas muito mais do que se veem numa empresa grande, né? Então, isso é um ponto positivo. Só precisa ali estabelecer como é que a gente cria dados, né? Acho que é importante criar ali os indicadores, trabalhar os dados, estruturar ali minimamente, sabe, uma agenda para que o seu cliente, para que o banco veja, né, o que está acontecendo, para um possível investidor. Então, eu acho que
que segue muito nessa linha. Eles não vão fazer um projeto de transição para a matriz energética renovável, eles não vão fazer um projeto que implemente lá due diligence na cadeia de fornecimento, eles não vão fazer coisas astronômicas, né, coisas grandes como as grandes companhias, mas eles vão fazer coisas que vão pavimentar ali os seus negócios e também vão dar condições deles evoluírem. Tá? Então, acho que a nossa abordagem tem que ser muito essa, né? Eu tenho falado muito dessa forma para os nossos clientes menores. Ó, senão, a tua agenda não é a mesma que uma grande empresa. Você não vai aqui investir milhões para botar painel solar aqui na tua empresa da noite para o dia. Você não vai aqui investir em rastreabilidade na cadeia de fornecimento, fazendo um processo de due diligence lá no teu fornecedor. Você vai estabelecer as bases aqui dentro da tua organização, por vezes conectar uma tecnologia, porque ele está fazendo ali um processo em planilha, com tecnologia ele consegue dar uma automatizada no processo, consegue mostrar rastreabilidade, consegue ser mais eficiente, melhorar a margem dele, e para ele adquirir uma tecnologia, ele tem alguns incentivos fiscais quando é uma empresa pequena, você tem linhas de crédito para isso, então ele precisa estar aberto a navegar por esse mar, entendeu? De querer descobrir como que o ESG pode ser implementado no negócio dele de maneira objetiva, escalonada, acompanhando o crescimento da empresa. Perfeito, e até inclusive, né, a gente, pessoal que queira se informar mais, façam parte do ecossistema do Conversas Sustentáveis, né? Já fazendo o nosso jabá aqui, ó, participe do nosso ecossistema. Temos um plano específico para micros e pequenos. A gente já tem as grandes e as médias empresas participando, mas a ideia é incluir todo mundo, né? Então, sabe que fica o link aí, depois podem nos procurar. Tudo é Conversas Sustentáveis em todas as redes. E, Rose, já se encaminhando para o final, eu gostaria que tu pudesse, normalmente a gente pede para o convidado, dar alguma dica de livro, de algum documentário, de algo para quem quer se informar e ir atrás. Então, se tu quiser dar aí uma dica de algum livro, algum conteúdo para a pessoa, para quem está escutando, ter mais informação, além de escutar o nosso podcast, né, que já tem muito conteúdo, mas o que tu recomenda? Olha, eu vou até pegar aqui, tá na minha bibliotecazinha aqui um livro. Ele é super simples de ler. Ele chama aqui, ó, Alternativas Sistêmicas. É um livro facinho de ler. Esse livro aqui, ele dá uma visão sobre como a gente pode, no nosso dia a dia, como profissionais, como seres humanos, né, como empresa, como a gente pode implementar jornadas passo a passo na nossa vida, nos nossos negócios, né? Você não precisa mudar radicalmente. Eu, por exemplo, eu não sou vegana, não sou vegetariana. Muita gente pergunta para mim, mas você trabalha com sustentabilidade, com SG, você não é vegana, você não é vegetariana? Não, eu não sou. Mas eu não sou carnívora ao extremo. Eu parto do princípio que é um equilíbrio. As pessoas têm que ter um equilíbrio nas suas vidas. Elas têm que ter opção de escolha e elas têm que partir do equilíbrio. E as organizações também. Quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente vai conseguir conviver com esses desafios de uma maneira, assim, orgânica, né? Você não vai nunca exceder aquele ponto, né? Nos negócios, nas suas relações pessoais. Então, você vai entender como que esse processo todo funciona. Esse livro, ele dá uma visão muito interessante
Sobre ecossistema, acho que sustentabilidade é algo que a gente não faz sozinho, a gente precisa ter, tá num ecossistema, e acho muito legal esse propósito da Conversas Sustentáveis, né? Você monta ali um ecossistema, vai se integrando com diversas empresas, vai co-criando soluções e construindo, né, um novo modelo de pensamento, e a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Uma empresa ela não vai conseguir fazer tudo isso sozinha. A gente observa várias empresas de segmentos diferentes se unindo com um objetivo comum. Existem projetos de empresas que eu mesmo tenho aqui 2 clientes, um é de gás, o outro recicla alumínio. Aparentemente, os dois não têm nada a ver, né? Eles têm a ver o interesse que eles têm de coletar as garrafinhas PET, as latinhas de alumínio. Então, eles se uniram com esse propósito. E cada vez mais a gente vai ter que exercitar isso. Então, entender como as organizações funcionam, como que a gente pode criar esses ecossistemas, como a gente pode criar soluções para reduzir o nosso impacto ambiental, para reduzir as diferenças sociais, as desigualdades sociais, né? Esse é o caminho, né? Então, esse é um livro que eu gosto bastante, super indico, né? Está aqui. E você vê que ele não fala de ESG, ele não está falando de sustentabilidade, ele está falando de alternativas sistêmicas. Como é que a gente muda toda essa lógica, né, de como a sociedade cresceu, se desenvolveu com todos esses pensamentos, né, e enraizados que se perpetuam até hoje, mas que não adianta mais, não conversam com o modelo que a gente precisa para a sociedade no contexto atual, né? Aqui fala também de ecofeminismo, que é uma palavra interessante. As mulheres, elas têm assumido um protagonismo na agenda da sustentabilidade, elas têm sido mais... elas têm levado mais esse tema adiante dentro das organizações. Isso é muito interessante, porque, naturalmente, a gente tem um pensamento onde a gente entende que, por si só, é colaborativo, né? É integrativo. Então, isso tem acontecido de forma bastante exponencial. Esse livro fala sobre isso, fala sobre os direitos, né, da terra. Que coisa, né, pensar que a Terra tem direitos, mas é verdade, se nós, seres humanos, temos direito, a Terra tem que ter, os animais têm que ter, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. Então, como é que a gente cria negócios realmente mais sustentáveis, incorporando aí uma visão de proteção no meio ambiente, de preservação dos nossos recursos e empoderamento econômico da sociedade. Perfeito. A Alice falou de vegetarianismo, né? Eu fui 3 anos, né, vegetariano, e hoje eu como de novo carne, mas eu ainda tenho essa questão, assim, dentro da minha casa, dificilmente eu como alguma coisa com carne, ou proteína animal. Mas se eu vou, estou com uns amigos, a gente vai para um lugar e eu como e tudo mais. Mas eu acabo criando um ponto que é justamente o equilíbrio, né? Qual é realmente o impacto, o que realmente eu tô fazendo. E eu acho que se a gente conseguisse encontrar esse, que nem diz no budismo, né, o caminho do meio, fica tudo um pouco mais simples a gente lidar. Essa questão do direito da terra, eu prezo muito por isso, muito mais na questão espiritual. Eu vou ter até um outro podcast que eu vou gravar com o Moisés, que é o founder da Plast Weber, né, que é uma grande empresa de plástico aqui do Rio Grande do Sul, e foi eleita, acho que a questão de plástico uma das mais sustentáveis aqui do país, e
E ele tem muito essa pegada, né, espiritual, que ele fala que ele traz para os negócios. Ele diz, às vezes o pessoal lá vai reclamar, eu pago lá um curso de reiki para todo mundo ir lá fazer, e ele tem essa viés, e eu acredito muito nisso, né, acho que a gente está todo mundo ligado, né? Todos os seres têm o seu papel e papéis e responsabilidades aqui. Mas muito bom o papo, Rose, muito obrigado pelo teu tempo. Queria também que tu deixasse teus contatos, né? Vai que alguém fala, eu quero seguir esse papo, quero tirar mais dúvidas, então qual é o canal mais fácil de te achar? Usa Instagram, usa LinkedIn, se quiser dar um contato profissional, fica a critério. Legal. Deixa eu só fazer uma fala aqui. A gente é muito religioso, pouco espiritual, né? Eu conecto também muito com a espiritualidade, porque eu acho que a gente precisa dessa conexão, né? Nós não estamos aqui soltos nesse planeta, a gente está aqui conectado com a espiritualidade, com fazer o acontecer de uma forma mais sustentável. A gente tem que manter esse equilíbrio, porque senão, se a gente focar só no ganho financeiro, só em tornar as organizações mais valiosas na Bolsa de Valores, só isso não supre a vocação, a nossa vocação na essência, não supre o verdadeiro motivo da gente estar aqui nesse planeta. Né? Então, eu gosto muito, vou assistir esse podcast aí, com certeza, acho que vai valer super a pena. Obrigada pelo convite, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Eu sou uma pessoa que eu uso muito de sinceridade nas minhas falas, isso é o que eu penso, é o que eu sinto, é como eu sou. Eu acredito que o SG, ele veio para... Não é de hoje, né? Isso não, a gente sabe que não é novo, mas ele trouxe uma nova dinâmica para os negócios, e as empresas que não implementarem essas práticas nos seus negócios, elas vão perder competitividade. Então, eu acredito muito nisso. A minha missão é de ajudar as empresas a serem mais sustentáveis mesmo. Vocês podem se conectar ali comigo pelo LinkedIn. Normalmente eu sou ativa, mas eu estou ali, tem já algumas semanas que eu não publico nada, porque está uma correria, né, terrível, mas eu gosto de falar muito sobre esses temas lá no LinkedIn também. Podem me chamar ali sempre que eu posso, eu respondo as mensagens, né, no privado. Se quiserem me acionar por ali, acho que é um bom veículo para a gente conversar. Show de bola. Pessoal, agradeço a todos que ficaram até o final. Curtam ali no Spotify para chegar em mais pessoas. E semana que vem temos mais episódios. Até mais. Tchau, tchau.